Bom, desde que o meu equipamento me deixou na mão, quando eu tentei fazer um react do trailer, do primeiro trailer, na verdade um teaser, né? De Duna Parte 3, eu pensei comigo, bom, vou fazer então pelo menos um vídeo falando um pouquinho mais do trailer, né? Que deixou a galera aí bem animada, inclusive principalmente com o canto Fremen, o canto o Haka dos Fremen, que parece uma canção de guerra, que é o que o Haka é, né? Muito interessante. E viralizou e virou meme, tudo. Hans Zimmer é incrível, né? Ele é incrível. Eu acho que essa trilha sonora dos três filmes de Duna, pelo menos dos dois primeiros, do terceiro a gente só tem esse trecho, mas ela conseguiu mudar a maneira que se faz música em Hollywood, para cinema. Acho que desde John Williams a gente não tinha um compositor tão sensacional quanto o Hans Zimmer. E ele acha, eu já vi ele dizendo isso, e o Denis Villeneuve acreditam que o melhor trabalho do Hans Zimmer está em Duna, e eu concordo, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui mais uma vez esse trailer. Eu vou tecer alguns comentários. Não sei se vai ter spoiler, acho que não, mas de qualquer maneira, se tiver spoiler, esses spoilers já estão rolando aí na internet. Então vamos lá, pau na máquina. Vamos aí. Começar. Play. Esse iniciozinho do Paul, é o Paul, tá? If we have a girl, Ah, peraí. what will we name her? Aqui, deixa eu pausar aqui um pouco o vídeo. A gente vê a Shani com o lenço de volta, o lenço Nezone, que indica que aquela Fremen está grávida. Quando eu assisti o segundo filme, eu tive a impressão. O que acontece? No livro, a Shani e o Paul têm um filho durante a Guerra no Deserto, que dura anos, ao contrário do filme. E que é o Leto. E ele é assassinado. É um bebê e ele é assassinado. Então eu tive a impressão, assistindo o Duna Parte 2, que tinham cortado isso, teriam filmado, mas tinham cortado, porque a Shani usa o lenço o tempo todo. E o lenço tem uma grande importância, nada é dito, mas fica evidente que ele tem uma importância. Ela amarra no braço quando vai para a guerra. Enfim, aqui ela está com o lenço novamente. Então, eu tenho a seguinte teoria. Eu acho que ela já estava grávida na parte 2 e ninguém falou nada. Quer dizer, todo mundo ao redor sabe, né? Mas a gente não. Porque ninguém fala nada. Mas tá aqui, o lenço, novamente, de volta. Claro, ele serve para marcar que isso uma parte que deveria ter acontecido em Duna parte 2 e não foi mostrado. Então eu acho que ela foi para a guerra já sabendo que estava grávida. Muito legal essa cena do paraquedas, né? You need to be strong, like her mother. Aí, acho legal nessa parte, aqui. O Paul, esse é o Paul, de cabeça raspada. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas essa cena aqui, se vocês lembram bem, remete o Barão Harkonnen à sua primeira aparição na sauna. Ele passa a mão na cabeça e fala, na careca, né? E fala do Imperador pro Raban, que remete à cena do, meu Deus, qual é o ator? Marlon Brando, em Apocalipse Now, quando no final do filme ele tá num lugar ambiente escuro, úmido, parece muito uma sauna de certa forma, e ele é cabeça raspada, careca, e é uma coisa emblemática de Apocalipse Now, ele passando a mão na cabeça assim. Se aquilo remetia ao Apocalipse Now, e agora isso aqui remete à cena de Duna parte um, fazendo uma correlação entre Paul e o avô dele, que é o Barão Harkonnen. Quer dizer, eles estão querendo dizer que o Paul está se aproximando, né, do avô, que ele hoje é praticamente Harkonnen. Vamos lá.
What if it's a boy? I would name him Leto. E eu achei legal a Shani falar que daria o nome do garoto de Leto em homenagem ao avô. Outra coisa interessante, vou falar isso, o nome do avô é por causa da sabedoria do avô. E isso ela diz no trailer logo após mostrar essa cena do Paul passando a mão na cabeça, remetendo ao outro avô. Então fica a pergunta, esse Leto, ele vai... Qual avô? Ele vai puxar o Vladimir, que é o Barão Harkonnen, ou Leto? Alcinete do Cal. Parece que isso está sendo entregue ou mostrado para Alia antes de uma cena de batalha. Of his grandfather. Aí ela fala como seu avô. Pô, esse trailer tá em inglês, enfim. War feeds on itself. Aqui, como eu disse antes, é estranho, é diferente dos livros. O Paul em outros planetas lutando a Guerra Santa. Porque ele não pode sair de Arrakis. Inclusive é uma das previsões que ele faz assim que ele entra no planeta. Mas enfim. Começa o Haka Fremen. Ah, isso é demais, né? The more I fight, Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ele fala nessa parte que a guerra se retroalimenta. E isso lembra uma frase dos livros que o Paul fala sobre atrocidades. Que as atrocidades alimentam umas às outras, né? Gerando outras atrocidades. Isso é um reflexo dessa frase do livro que o Denis Villeneuve colocou no filme. Eu achei, pra você ver, como o Denis Villeneuve ele faz uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo, as minúcias do texto do Frank Herbert, ele coloca no livro, no filme. the more our enemies fight back. Aqui, vamos lá. Tem teorias que esse sarcófago aqui não é o Edric, o agente da guilda, tá? Eu não acredito nisso, vou dizer por quê. Porque a teoria diz que talvez aqui dentro esteja o Hyatt, que é o Gola do Duncan Idaho. Eu acho que não, eu acho que é o Edric, tá? A minha visão, até porque tem uma cena posterior, minha visão é de que os navegadores da guilda eles não aparecem, porque eles sofrem mutações, né? E eles só dão as caras no segundo livro, quando o Paul se torna o dono da especiaria. E aí eles têm que baixar a bola, e aí os navegadores, os agentes da guilda começam a aparecer. Então eu acho que é assim nos filmes de Denis Villeneuve que os agentes da guilda vão aparecer dentro de sarcófagos que a gente não vê o que tem dentro, né? Que é uma, digamos assim, uma forma diferenciada. Você lembra do primeiro filme? Aparecem uns agentes da guilda com umas roupas, parece o Papa, uma coisa meio Igreja Católica. Obviamente interessante também, porque isso aí remete muito à visão de David Lynch. E, claro, e do livro também, né? Porque afinal de contas, os anos, o calendário do universo conhecido de Duna é medido em anos após o advento da Guilda Espacial. Então, eu acredito que isso aqui é, na verdade, o Edric, não o Hyatt mesmo. Essa teoria, acho que balela. I'm doing the best I can to Mais protect cenas my de family. batalha. Alia. Cenas de batalha. Uma coisa, não sei se tem a ver, mostra esses guerreiros que lembram muito. Tem uma estética meio oriental, meio chinesa, meio japonesa. Tem um jogo de Mega Drive, o Duna Battle for Arrakis, que tem o clã Ordo. Ou era no outro jogo. Enfim, era um clã, casa, né? Clã não, casa Ordo. Que, se eu não me engano, eles
eles têm eles são mais orientais, assim. Seriam descendentes diretos dos povos da Ásia. Eu não sei se isso é uma menção a isso, se tem alguma coisa a ver. Mas parece que é um samurai que morreu ali. Your father never started a war. Essa cena da Alia. Ah, vou voltar aqui. Isso aqui, esse povo careca, cadê os carecas? Parece monges. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Isso aqui parecem monges que me remetem. Porque o Paul tá de cabeça raspada. Por que ele tá de cabeça raspada? Deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí. Vou voltar. Deixa eu ver se ele tá de cabeça raspada aqui no início. Quando ele tá com a Alia What if it's a boy? antes da batalha. So you would have the wisdom of his grandfather. Cadê? So you would have the wisdom. War feeds on itself. Não. Aqui o Paul tá com cabelo comprido. É o início da guerra. Só sei que no futuro você vê que. Cadê? Vamos voltar lá pra Alia. Aqui a Alia. Então o que eu queria dizer é o seguinte: tem essa galera aqui de cabeça raspada. Eu tenho duas teorias. Uma que isso aqui são os fiéis da igreja de Muad'Dib, o Kizarate. Aí eles raspam a cabeça, tem umas tatuagens aqui. Por isso que eu acho que eles são fiéis da religião de Muad'Dib. E por isso que ele também raspa a cabeça. Tem gente que acha que é por causa do queima-pedras, que ele perdeu o cabelo. Não sei. Mas enfim, o que eu acho interessante é que se esse pessoal aqui se forem os fiéis da igreja de Muad'Dib, isso aqui é mais um sinal que eles estão se assemelhando cada vez mais aos Harkonnen. Porque os Harkonnen não têm pelo. Tudo bem, eles aqui têm sobrancelha, mas eles são todos carecas. Então é mais uma semelhança. Então o Denis Villeneuve, acho que ele está querendo mostrar que as coisas estão indo por um caminho não muito bom. Mais batalha. Ah, tá vendo isso aqui? Isso aqui, para mim, parece o sarcófago lá do navegador da guilda do Edric. Então por isso que eu acho que esse aqui é o Edric, quer dizer. E aí eles estão entrando dentro dos paquetes da guilda. Achei muito interessante essa ideia do sarcófago atravessar o espaço, porque afinal de contas é um ambiente selado, né? Aí está o Hyatt. Você vê que ele está com essas roupas brancas que não, acho que não caberiam naquele sarcófago, tá todo arrumadinho. Aqui atrás parecem ser mais agentes da guilda. Porque o Hyatt é dado de presente, né? Pro Paul. E que ali eles estão lutando. Tem um espaço de 17 anos entre o parte 2 e a parte 3. Você vê que o Hyatt está ali lutando com o Paul. Provavelmente o Paul está testando ele. I'm not afraid to die. Que cena. Que cena. But I must not. Aqui nós temos a Shani com o lenço no punho. Tá? E eu acho que ela está enfrentando dois adversários em cima de um verme da areia. Vamos ver, né? Not die. Mas o curioso é que aqui essa Shani, com certeza, é a Shani 17 anos depois. Você vê que ela tem uma cicatriz aqui na testa, outra aqui na lateral, não sei se dá para ver direito. Tem essas tatuagens aqui, que dá para pensar que é o seguinte, a Shani, ela estaria grávida agora, no futuro, 17 anos depois. E que ela, de alguma maneira, participou sim da Jihad. Tá aqui, ó. Bom, tem umas considerações aqui, considerações finais, vamos lá.
Tem outra coisa que eu tava pensando aqui sobre a Shani, que todo mundo lembra que no segundo filme ela foi um personagem meio antagônico. Estou bastante dos livros, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: mostra no final, e acho que cada vez mais, quanto mais eu penso nisso, mais sentido faz. Porque no final do 2, a gente vê ela indo embora. Então eu imaginava que alguma coisa faria ela se unir novamente ao Paul. A teoria cada vez faz mais sentido na minha cabeça. Por quê? Eu acho que aconteceu foi o seguinte: ela não vai se unir ao Paul no início do filme. Ela sai grávida, vai pro deserto, tem os gêmeos e cria eles separados do Paul. Ela não vai ver o Paul durante esses 17 anos, até que a conspiração para derrubar o Paul vai atrás dos filhos, dos gêmeos. Porque nós sabemos que eles vão aparecer com um certo tamanho no filme, já que a gente conhece os atores escalados, né? Então eu acho que vai acontecer isso. O Paul vai ficar separado da Shani durante 17 anos e, por causa da conspiração para acabar com o império dele, eles vão atrás dos filhos. Por isso que mantiveram o segredo. Quer dizer, só os Fremen sabem, né? Que o Muad'Dib tem 2 filhos. Então, provavelmente, os conspiradores vão atrás dos filhos e aí o Paul vai atrás da Shani. Porque no 2, quando depois de beber água da vida, o Paul diz que ela vai entender. Futuramente ela vai entender. Mas aí é isso. Eu acho que vai ser esse negócio. Ela vai passar o filme separado dele. Ele vai atrás dela para salvar os filhos, que acredito que ele saiba que ele tem e ele deixou para lá. Porque aquele lenço ali aquilo significa alguma coisa. Isso é certo. Então ela se afastou pelos filhos, ele vai atrás para proteger os filhos. Aqui, isso aqui sem dúvida. Vou até botar mais. Diminuir a velocidade. Pera aí. Velocidade de reprodução. Isso aqui eu tenho quase certeza que é o queima-pedras. Isso aqui, essa sombra aqui, ou é o Paul ou é o Hyatt. Mas, como ele está olhando para a luz, creio eu que é o Paul do momento do queima-pedras. Dá para ver que isso aqui é a Raquina, que tem areia aqui. É isso. Essas são minhas considerações finais. Apesar dessa enorme alteração no roteiro, eu acho até uma narrativa diferente, mas interessante. Estamos até dezembro para ficar fazendo conjecturas. Novos trailers virão e teremos mais novidades. Então, vida longa aos guerreiros, meus amigos. Se quiserem ajudar o canal, curta, comenta, compartilha e visite a nossa vitrine geek na Amazon. E também o perfil do Armação Geek no Instagram, tá? Tem vídeo novo para sair, hein?